A cada 10 toneladas de alimentos produzidos no Brasil, apenas 4 chegam aos pratos dos brasileiros. E na segunda parte do documento Uniesp especial sobre desperdício de alimentos, nós vamos mostrar as causas desse problema no campo e as possíveis soluções para amenizar esse quadro. No total, uma montanha de 39 mil toneladas de alimentos produzidos no Brasil vão parar no lixo todos os dias. Enquanto isso, o país é o 6º colocado no ranking mundial de desnutrição. Nesse panorama, segundo a Embrapa, o campo corresponde em média por 10% do total desperdiçado. Ao mesmo tempo que a gente tem o desafio de alimentar uma população crescente, a gente ao mesmo tempo está jogando fora, está deixando de consumir 1/3 daquilo do que se produz. Isso acontece porque são muitas etapas entre a lavoura e o prato do consumidor, o que gera perdas e desperdícios. Você pode ter perdas associadas a tratos culturais inadequados, pode ter perdas por fatores naturais, né? Sejam perdas, por exemplo, por falta de estrutura de armazenamento, por falta de estrutura de transporte. Então a gente vai perdendo ao longo do tempo, ao longo do caminho da produção até a mesa do consumidor, uma série de perdas que vão se somando. Outro fator responsável por esse quadro é a oscilação de preço dos alimentos. E os agricultores familiares são os mais prejudicados com essa instabilidade. Os preços são determinados, pelo encontro das curvas de oferta e demanda. Quer dizer, existe uma necessidade de produto e existe uma produção. Quando essa produção é inferior à necessidade, à demanda do consumo, o preço se eleva. Quando a oferta, a produção é maior do que a demanda, o preço cai. Claro que tem também um mecanismo de ajuste, que são os estoques. E a agricultura tem uma característica diferente da indústria, que é a sua baixa elasticidade. Para responder a um estímulo de preço, ela demora um ciclo, porque está condicionada a um ciclo natural. Então, essa diferença faz com que os agricultores fiquem mais vulneráveis a essas oscilações. A agricultura familiar tem uma grande relevância para o setor agrícola. Em toda a cadeia produtiva, ela contribui com cerca de 10% do produto interno bruto. Segundo um levantamento da FAO, 70% dos alimentos consumidos no mercado interno brasileiro são provenientes da agricultura familiar. Ou seja, são os pequenos produtores os responsáveis por boa parte dos alimentos que chegam às nossas mesas todos os dias. O produtor de menor escala ele é muito importante. Ele produz uma parcela considerável, principalmente de hortaliças e frutas. São pequenas produções que normalmente estão nos entornos das grandes cidades. São produtos que têm um ciclo mais curto de produção. Enfim, verduras, legumes, tubérculos. Normalmente isso é produzido por pequenos produtores. Então eles têm uma parcela considerável, em alguns casos, dependendo do produto, produzem 70% a 80% dessa produção que abastece as cidades. Apesar da importância, estes produtores rurais enfrentam muitas dificuldades. Nossa equipe visitou alguns sítios de pequenos agricultores do chamado Cinturão Verde Paulista, formado por 70 municípios entre Mogi das Cruzes e Sorocaba. Seu Reinaldo, por exemplo, planta maxixe e mandioca, além de alguns tipos de frutas. Mas nos últimos meses tem perdido muito alimento por causa da montanha-russa dos preços. Você está vendo aí, ó, isso aqui a gente colheu 11 de ontem aqui, ó. E isso aqui vai ser jogado tudo pro lixo. O que causa esse desperdício todo, seu Reinaldo? Olha, o preço, o preço que não ajuda. Você encaixa uma caixa dessa aqui, ó, olha para você ver. Ó, você vai vender isso aqui R$7. Aí você vai ter que pagar, o frete e a comissão. Vai sobrar o quê? Então não vale a pena mandar? Não compensa, é melhor jogar pro lixo. Seu Reinaldo chegou a abandonar a lavoura, pois não compensava colher e tentar vender. Agora assim não compensa, é melhor deixar aí, deixar perder, abandonar a roça, tentar plantar outra coisa, O senhor vai abandonar essa roça aqui também? Não, aqui já abandonei, já abandonou? Já tem mais de uma semana que está abandonada,
porque não compensa. A gente fica o dia todo para colher, colhe esse montão aqui, chega na hora de vender, o preço não ajuda. O que dificulta o trabalho de vocês? Olha, aqui eu acho que precisava o governo colaborar com isso aí, né? Porque é muito difícil para a gente. Para os pequenos produtores é difícil. Aqui mesmo tinha muito produtor aqui. Eles pararam, agora voltou de novo. Lá para trás tinha o Zezinho que plantava demais. Ele parou, agora voltou de novo, mas parece que está querendo parar de novo. Esse aqui eu já colhi hoje. O que o senhor vai fazer com esse que foi colhido hoje? Eu vou selecionar ela para poder mandar. Essas grandes, com defeito e tal, é tudo jogado. Quando a gente joga no lixo, nós joga para os porcos comer. Aí aqui também já está praticamente abandonado aqui, não compensa. E o senhor já pensou em doar para alguma instituição, para as escolas, para os restaurantes, dar algum fim a esse alimento? Na verdade não tem local, né? E para a gente parar aqui e procurar isso aí fica difícil. Aí o prejuízo ainda é mais. E ninguém vem aqui buscar? Não, às vezes vem assim alguém, ou o vizinho, tá, só. Mas leva um pouquinho e é só isso, né? Olha os tamanhos que ela está ficando. Isso aí era para ter colhido, a gente deixou sem colher. Aí. O senhor sente muito mal de ver tanto alimento assim perdido? Sente. Ixi. Sente porque se você está vendendo, você tem um preço mais ou menos razoável, que dá para cobrir a despesa e tal, né? Tudo bem, mas o problema é que não dá. Você não tira nem a diária do seu dia. Então fica difícil. O que o senhor acha que deveria ser feito para melhorar essa situação para vocês? O que precisa, o governo procurar melhorar o preço, né? É isso que ele precisa fazer. Porque não tem outra coisa a fazer. Depois do intervalo, um agricultor familiar que chegou a perder 70% da produção de caqui e possíveis soluções para enfrentar esse problema no campo. Mauro Nakamura também é um dos pequenos produtores do Cinturão Verde. Na área que herdou da família, ele planta quiabo, caxi, abobrinha, mas a maior produção é de caqui. Com a instabilidade dos preços, muitos alimentos também ficam na roça. E Mauro, o que aconteceu com essa área? Então, teve a plantação, eu fiz, no começo começou a sair quando eu era pequeno, saía 1, 2 caixas, que no começo a produção é pouca. Aí o preço ajudava, média de 25 a 30 reais. Só que quando começou a aumentar a produção um pouco a mais, aí, não sei se é especulação, tudo, aí o preço não compensava mais, que chega a 3 caixas por 10, só que tem a despesa da caixa vazia, que é 1,50, o carreto, tudo, aí no final a gente tinha que tirar o dinheiro do bolso para poder vender. Então ficou mais viável para mim passar o arado em cima e depois jogar um calcário para recuperar a terra e plantar, partir para outra, porque não compensa. E quanto você perdeu aqui em alimentos? Aqui já vai para tonelada, porque tem uma parte que eu peguei para dar pro vizinho, que ele vai dar porco, coisa, ele pediu, eu vou ajudar, mas o restante que deu para passar arado eu passei e depois, mas não tem ideia, 2, 3 toneladas E o que gera tanto desperdício? Fatores climáticos, né? Intempérie que faz, e especulação de preço do atravessador, porque a gente não tem como vender diretamente em grande quantidade.
Então o maior mesmo é atravessador que vai e especulação, quando o preço melhora um pouco, vem muito de longe, com má qualidade. E agora de qual que vem de longe, a gente não sabe quem produziu, da onde que vem, só que o preço vem baixo. Aí os atravessadores, para eles compensa, pega barato, mistura um pouco daqui, lá e fala na nota, não, foi daqui o produtor da região e lasca. Aí só que daqui não aguenta, da região já a maioria está parando e partindo para tudo para a cidade. Por causa da falta de incentivo, são pequenos agricultores os que mais sofrem com a insegurança alimentar. Esse é talvez o principal paradoxo, né, quando a gente pensa as questões agroalimentares. Né? Quem produz alimento é aquela que está mais vulnerável a passar fome. E estamos falando de um contingente grande de pessoas. Né? Hoje, as últimas estimativas da FAO indicam mais ou menos 840 milhões de pessoas num universo de 7 bilhões que sofrem de fome crônica. Se a gente pudesse prever, produziria quando ninguém tem, né? É que tem hora a gente quer plantar um pouquinho mais para ver se consegue ganhar um pouquinho, né? Aí você planta um pouco mais, o preço não ajuda. Então não tem como saber, imprevisível. É. Não dá. É tipo de um jogo. Quando os preços sobem muito, alguns desses agricultores podem até aproveitar essa subida de preço, mas vários outros que não estavam preparados não vão aproveitar. Isso vai fazer com que, nos estudos mais clássicos de evolução agrária, a gente vai chamar de treadmill, de um ciclo em que permanentemente os agricultores estão meio que condenados a estar inovando permanentemente para diminuir o seu custo de produção, adotar novas tecnologias, para continuar no jogo. E essa variação de preço não é saudável, entendeu, para as empresas. Nem para o produtor rural, nem para as instituições que financiam os bancos, nem para a indústria que fornece insumos, a indústria que compra os produtos dos produtores rurais para processamento, enfim, e tampouco para o consumidor. Né? Então a gente tem que tentar trabalhar para ter um cenário mais estável, mais previsível. Eles dão um suporte, mas é como se fosse a gente fazer em dívida, né? A longo prazo. Eles falam, dão subsídio, dão carência, mas a gente fica preso, amarrado. E quando a safra está grande, é difícil competir com os grandes produtores? Impossível. É impossível competir com grande, não dá. Porque eles encaixam já tem esquema deles, é para produzir e já em grandes distribuidoras e eles já têm uns contratos e eles mesmos distribuem. E a gente não tem como. Então a gente fica com as quirelinhas de lá, aqui, que muitas vezes é com os atravessadores pequenos, que os atravessadores já a gente passa, como se fosse, vender fiado, mas se eles não conseguem vender também, a gente leva o calote, né? As políticas públicas têm cada vez mais que pensar em formas, em mecanismos para minimizar esses efeitos adversos. Por exemplo, tendo sistemas de crédito mais acessíveis e mais permeáveis à participação do agricultor familiar. No Brasil a gente avançou muito nisso também. De acordo com Beduski, o Estado, por meio dos governos, também pode proteger os pequenos produtores, oferecendo seguros agrícolas. Para o agricultor ter sistemas de seguro permitiriam, portanto, aumentar sua resiliência, sua capacidade de absorção desses choques. Outra possibilidade é a criação de mecanismos de comercialização que ofereçam segurança ao agricultor familiar. Vários dos países da América Latina, e o Brasil é um deles, está tentando fazer, é exatamente ter mecanismos de comercialização que permitam ao agricultor ter algum tipo de segurança. Por exemplo, compras antecipadas da agricultura familiar. Você estabelece um preço com o agricultor, então, se o preço de mercado está abaixo desse preço, o governo pode comprar do agricultor por aquele preço estabelecido. Se o preço está acima daquele acordado, o agricultor pode ter a oportunidade de vender no mercado. Por causa das dificuldades produtivas, muitos agricultores acabam deixando o campo. Seria bem melhor trabalhar nas fábricas, você tem final de semana livre, né? Agora aqui não, na roça é de domingo a domingo, você tem que estar, e de sol a sol, de manhã cedo. Dá uma descansada no meio-dia quando o sol está muito forte, quando não é época de colheita. Mas época de colheita não tem disso não. Principalmente o que mais pesa, meus filhos reclamam, é que dia de domingo eu tenho que trabalhar. Por que eu tenho que fazer a colheita domingo? Porque segunda-feira, terça-feira o consumidor vai precisar de comida. Se a gente não trabalha de sábado, domingo, segunda, terça, o consumidor não tem alimento.
Mas quais consequências esse esvaziamento rural pode trazer à sociedade como um todo? Um cenário possível é, se isso não acontece, esse rural vai se esvaziar. De fato, vai se esvaziando, os jovens vão migrando, as parcelas rurais vão ficando cada vez mais nas mãos de uma população mais idosa, com menos condições, com menos produtividade, por aí vai. Uma consequência possível é que a gente vai ter, o que já vem acontecendo, uma certa convergência nas dietas. Vai ser cada vez mais difícil encontrar diversidade de alimentos. Para o professor, seria importante uma reflexão por parte da sociedade em geral sobre o modelo de sistema agrícola que queremos. Talvez a nossa pergunta é, a gente gostaria de ter esse pessoal ainda ou não? Isso como uma pergunta como sociedade, né? Esse é um desafio coletivo que não diz respeito só ao agricultor familiar, né? Diz respeito a todos nós. A gente quer, ou que tipo de sistema, que tipo de rural a gente quer ter? Depois do intervalo, você vai ver como os grandes produtores enfrentam as perdas e os desperdícios. Não saia daí! Mas não são só os pequenos produtores que sofrem com perdas e desperdício. As grandes produções também são prejudicadas pelas oscilações de preços e pela falta de infraestrutura. Esta empresa, por exemplo, é especializada na produção de legumes. E muito alimento também fica no campo. Chuchu é mais o começo do ano que ele tem um preço melhor. Entre o resto do ano, assim, ele tem as suas variações. Entendeu? Ele não é uma cultura que sempre está elevado o preço, é sempre baixo. E há muita perda também? Além do desperdício, vocês perdem muito aqui no campo? Sim, perde muito, muito. Você pode ter visto como que teve bastante chuchu jogado no chão. Já é selecionado aqui na roça, como é selecionado na hora de embalar nas caixas também. É jogado muito fora. E o que vocês fazem com esses que têm algum defeito e que poderiam ser consumidos? Vocês descartam? O que vocês fazem? Descartamos. Descartamos, é. Jogamos todos fora, como tem gente que vem aqui até busca de graça. A gente dá de graça, doação. Mas quanto que geralmente? Você tem uma ideia de quanto vocês perdem aqui? Mas por dia de colheita, mais de 1 tonelada. E vocês têm como controlar o desperdício? Vocês têm uma preocupação para evitar tanto desperdício? A gente faz de tudo para ter menos desperdício. De tudo. O que você pensar, cuidamos bem da lavoura, a gente tenta fazer um tratamento legal nela, sempre monitorando ela para ver o que a gente pode melhorar, né? Pra gente, quanto menos desperdício for, pra gente é melhor, né? As pessoas já vão colhendo, que nem, ó, esse chuchu aqui, com esse aqui, ó, dá uma diferença com essa pinta, né? Esse aqui já é totalmente descartado já no chão, certo? Esse aqui já vamos jogando fora. E vamos colhendo sempre os melhores, né? Que seriam todos sem pinta no máximo. Que tiver menos pinta e um padrão bonito já seleciona na caixa direto já, né? E essas manchinhas são só estéticas, esse alimento poderia ser consumido? Poderia ser consumido, são só estética. Mas vai pro lixo, vai pro chão. Vai pro lixo. E a colheita não é o primeiro passo desse processo. O desperdício já começa na plantação.
O cuidado durante a seleção de sementes e mudas, o preparo do solo, a adubação adequada também são medidas importantes para evitar o desperdício no processo que ocorre antes da colheita. Do ponto de vista tecnológico, a gente tem que avançar bastante ainda, né, em tudo que se refere à fase de produção, que vai desde quando a gente está semeando um cultivo, né, quanto que a gente usa de semente. E aí não é só o alimento em si, mas toda a base de recursos naturais que está associada à produção. Terra, água, energia. De acordo com Marcelo, por causa do padrão exigido na hora da compra, varejistas e consumidores também são responsáveis pelos alimentos que acabam no lixo. Isso aqui é totalmente descarte, essa aqui é mais para cozinha, uma abobrinha dessa, né? Porque ela já passou ela era para ter colhido há 2 dias atrás, essa abobrinha. Ela tá ótima para o consumo. Ótima para o consumo. Só que o tamanho é o olho do consumidor, né? E o que vocês fazem com esses produtos que vão ser? É lixo mesmo? Maioria lixo. Só que se a gente consegue fazer alguma doação, a gente faz aqui. Talvez o que esteja acontecendo é que a qualidade de um determinado alimento esteja cada vez mais associado à sua aparência física, estética, do que efetivamente aquilo que ele contém do ponto de vista nutricional. No caso do tomate, o cenário é ainda mais delicado. Se ele não for colhido e vendido no ponto certo de maturação, acaba ficando na roça. Quando o preço cai, o consumidor está exigente, você é obrigado só a mandar as melhores mercadorias. O preço está baixo, esse aqui é descartado. Ele não tem valor. Por causa do tamanho? Por causa do tamanho. Porque o que tem valor hoje no mercado é o 2A, 3A e o 4A, né? E o 1A, quando está o preço muito baixo, ele é descarte e não tem jeito. Depois da colheita, os produtos ainda passam por um processo de seleção manual e são transportados. E nessa etapa, muitos alimentos também ficam no meio do caminho por causa da falta de infraestrutura e de logística. Países com dimensões continentais como o Brasil, Estados Unidos e China, por exemplo, eles têm uma matriz de transporte que é o contrário da nossa. Não 60% é transportado por rodovia, né? Mas um percentual muito menor, menos de 20%. Né? Então, países grandes têm um transporte basicamente via ferrovia e hidrovia. São estradas extremamente rudimentares, com pavimentos ruins. Então, ali começa já uma quantidade de perdas. Se tem armazenagem, pode-se planejar o fluxo de saída na mercadoria. Mas sem armazenagem, o produto fica a céu aberto, sujeito aos fenômenos da natureza e com muito maior risco. Depois dessa jornada no campo, é para cá que os legumes são encaminhados. E aqui eles passam por uma nova seleção, só que agora mecânica. E Marcelo, como que funciona essa máquina? Camila, vem da lavoura, os caminhões vêm da lavoura, né? E você vê o processo ali que é passado na esteira, já vão umas pessoas selecionando alguns estragados. Aí da separação da mão ali que eles vão conseguir no olhar vendo alguns estragados, já passa por higienização, que é a lavagem dele, né? Aí passa por um processo de secagem, né? Aí vem para a máquina que ela é fotografada tomate por tomate para selecionar os tamanhos deles. E mesmo assim tem um processo de retirada alguns que é descarte, né? Tudo isso para deixar todos no padrão exigido. Para deixar todo no padrão do comércio, do exigente do mercado mesmo, né? Que cada mercado tem sua classificação, tem sua coloração, que eles exigem, né, para chegar no padrão deles, que o consumidor dele precisa. E esses já passaram pela máquina, foram diferenciados pela cor e o tamanho, foi isso? Sim. Esse já foi passado pela máquina, já sofreu todos os processos já. E isso aqui já está destinado a entrega ainda hoje já, né, para a rede de supermercado, né? E esses aqui são aqueles que seriam descartados, mas que vão para doação, porque eles estão em boas condições, é isso?
Isso mesmo, Camila. Para você ver aqui, ó, tem essas 4 pias de tomate aqui, que é tudo para doação, né? Banco de alimentos que fala, né? E são tomates com poucos defeitos, né? Alguns mais graves, alguns poucos defeitos, que são todos reaproveitados normalmente como um bom. Na verdade, se você cortar ele, ó, só uma fatinha, ó, o tomate tá perfeito. E se você cortar ele no meio, olha para você ver uma coisa, olha a diferença de um bom e dele. Tá perfeitamente o tomate. Outro pilar que favorece o desperdício é a falta de tecnologia e os problemas na armazenagem. Tem um desafio tecnológico, tem o desafio de gestão, que a gente se referia anteriormente, e tem o desafio também de articular os distintos atores envolvidos no que a gente chama de sistema agroalimentar, com que diferentes atores possam ir encadeando a produção, fazendo chegar até a mesa do consumidor sem tanta perda, sem tanto desperdício ao longo desse caminho do alimento. Então, nós assistimos, principalmente nos meses de março e abril, uma sobreoferta da produção. E isso estressa todo o sistema de armazenagem e estressa também o escoamento. Na história da humanidade, os alimentos cumprem uma função que está além da função de simplesmente repor nutrientes. A gente tem uma relação simbólica também com os alimentos, né? Aquilo que a gente consome, determinados alimentos acabam marcando a própria identidade de um povo. Custa tanto fazer, né? Custa tanto produzir, custa tanto do ponto de vista social e ambiental, que é quase que é algo um pouco insano a quantidade de alimentos que se joga fora nos países hoje em dia. Assim, com políticas públicas e com mudanças nos paradigmas que envolvem a relação da sociedade com os alimentos, podemos contribuir para que menos comida acabe no lixo. E para que mais pessoas possam ter acesso a essa fonte de energia e de vida.